Boa noite a todos, obrigada. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu escolhi o tema e depois me arrependi, porque é difícil falar de esperança. Confesso para vocês que percebi o quanto não li ainda, nem estudei sobre o tema. São mais de 60 citações naquele site A Bíblia do Caminho, de textos de Emmanuel, Batuíra, Joana de Ângeles, muitas poesias de Maria Dolores, revista espírita, que eu desconhecia. Então é um tema desafiador e para viver também. Mas eu descobri que eu tenho um pouquinho de esperança. Nós espíritas somos alimentados constantemente na nossa esperança. Às vezes ela fica meio fraquinha, mas basta o contato com este ambiente, com os estudos espíritas, que ela ressurge. Brinquei com eles que eu tinha feito um estudo da página do Emmanuel, no Vinha de Luz, intitulado Esperança, item 75, mas à tarde eu resolvi olhar uma palestra da Sandra Borba sobre esperança do Congresso Espírita de 2021, mudei. Então eu vou humildemente compartilhar com vocês um pedacinho das reflexões da Sandra Borba e convido que vocês possam ir ao YouTube ver o estudo completo que ela fez sobre o tema. E ela começa fazendo o seguinte questionamento que a gente faz todos os dias: como manter a nossa esperança frente às coisas que estão acontecendo no mundo? Basta ligar a televisão, olhar as notícias, aquelas rápidas, no Instagram, YouTube, que a gente fica assustado. Basta a gente focar um pouco nas problemáticas da nossa família, que nós às vezes também nos assustamos. E outras tantas vezes olhar para nós mesmos e ver muitas vezes o tumulto que nós vivemos, que a nossa esperança parece que esvai. Aí a Sandra Borba faz esse questionamento: como fazer para que a nossa esperança não só acabe, mas como ela possa crescer paulatinamente? Ela vai resgatar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, aqueles que querem conhecer um pouco mais, o livro Paulo e Estevão, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Quem já leu pode reler de novo, reler, que sempre vai nos trazer muitos ensinamentos. E temos ali Abigail, a noiva de Paulo, Saulo ainda, que morre, mas no mundo espiritual acompanha toda a trajetória do apóstolo da gentilidade. Dizem os espíritos que é graças a ele que o cristianismo realmente se fincou no mundo ocidental. Abigail deixou para Paulo as seguintes palavras quando ele começou no seu trabalho: ama, trabalha, espera e perdoa. Que com essas assertivas, com essas ações, ele ia vencer a si mesmo e os desafios que o mundo iria provocar nele. E Paulo de Tarso, já lá 25 anos, 30 já de apostolado, de chibatadas, de perseguições, de prisões, de traições, ele escreve aos Hebreus as epístolas. A esperança é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. E eu gostei, porque nós ainda temos dificuldades de compreender as emoções, os sentimentos. E ele dá uma figura muito conhecida de todos nós, a âncora. Então a nossa esperança é uma âncora. E daí ela faz as seguintes considerações. Sandra, para que serve uma âncora? A âncora, ela vai pegar um objeto flutuante e dar para ele segurança e estabilidade. No sentido simbólico, é abrigo, é firmeza, apoio, estabilidade e força. É isso que a esperança proporciona a nós, nesse mar que todos nós estamos navegando. E ela é muito engraçada, a Sandra Borba, para quem não conhece, ela é do Nordeste,
Aí ela fala, e este mar não está para peixe, né, meus irmãos? O mar não está para peixe para ninguém. Está difícil navegar. Tanto o mar exterior, que é reflexo do mar interior de cada um de nós. Está difícil, é desafiador, é todo dia uma novidade que surge, que bate à nossa porta, fazendo provocação à nossa esperança. Mas Paulo de Tarso dá a esperança, a resposta. Primeiro, esta âncora, para que ela dê estabilidade, nós precisamos procurar o quê? A confiança em Deus. E a doutrina espírita, ancorada no Evangelho de Jesus, nos traz o Deus verdadeiro, Pai, amoroso, justo e misericordioso. Parecem palavras decoradas, né? Mas é aquilo que nos ensina e cabe a cada um de nós buscar esses conhecimentos e ir colocando todo dia em desafio, em xeque. Procurar nas coisas que nos acontecem essa justiça, essa bondade, essa misericórdia que o Espiritismo nos traz em todas as obras de esclarecimento, como se processa essa ação de Deus em nossas vidas. Então, para que essa esperança seja firme, nos deixe firme em nossos objetivos, não deixe que o mundo abale, nós temos que todos os dias conversar conosco mesmo quando acordamos. Qual o papel de Deus em minha vida? O quanto eu já tenho certeza que Ele é um Pai amoroso. Aquilo que Jesus falou, qual é o pai que, sabendo que o filho quer um pão, dá uma pedra? Pede comida e oferece uma serpente, é mais ou menos assim. E Jesus conclui, Deus sendo soberano de tudo, não vai dar coisas que não sejam boas para nós. Nós só temos que amadurecer e deixar de querer aquilo que o nosso interesse pessoal imediato, imaturo quer, para descobrir o que é necessário para que a gente cresça, para que a gente se estabeleça como seres imortais, filhos de Deus. Porque Deus trabalha em suas leis para que a gente chegue nisso. Quanto mais cedo nós compreendermos e aceitarmos, mais nós vamos sair do patamar de vítimas e sofredores, mas para indivíduos que estão sendo desafiados todos os dias, para crescer, para dominar, não o mundo exterior, mas a si mesmo. Se nós considerarmos a embarcação, se nós considerarmos a nossa embarcação à deriva, solta, balançando para um lado e para o outro, sem destino, o negócio fica difícil. Aí vira o caos. Vira o caos dentro de nós, vira o caos na nossa casa, no trabalho e refletimos na vida pública. É isso que a gente tem sentido. As pessoas balançando, caminhando, navegando nesse mar sem destino, achando que não tem destino, achando que somos fruto do caos, que tudo está um caos. Nós estamos situação comprometida diante de nós mesmos, da nossa consciência, do nosso projeto reencarnatório. Nós precisamos compreender isso. Há um planejamento para cada um de nós. Há um planejamento para a humanidade. Há um planejamento para cada comunidade, para cada país. Por isso que nós voltamos ao primeiro item que ela reflete: a confiança em Deus e em suas leis. Quando nós perdemos a esperança, quando nós desacreditamos em Deus e suas leis, quando nós deixamos ir por esse mar de qualquer maneira, nós estamos comprometendo o nosso processo reencarnatório. E aí fizemos uma pergunta: somos espíritas ou não? Acreditamos ou não em reencarnação? Não, eu acredito. Mas o acreditar é ter a certeza de como ela funciona e de por que estamos aqui. E tendo essa certeza, a nossa a âncora, né? Essa esperança, ela vai ficando robusta. Aqueles navios grandão, né? Aquelas âncoras imensas, é isso que nós temos que projetar. Vem a dificuldade, vem o vendaval, vem a tsunami, e eu tenho que acreditar que Deus é bom,
Deus é justo, que eu estou num projeto, que às vezes eu até trapaceio um pouco, às vezes eu atrapalho, mas a lei do progresso age sobre nós. A bondade de vida cuida de nós. Então eu tenho que ter essa certeza, que apesar das minhas limitações, Deus cuida de mim e a minha âncora fica firme. Porque as tempestades vão vir. Só tem tempo bom? Não tem. Não são 4 as estações? Às vezes num dia não dá as 4 estações. Quem anda de barco, né, às vezes sai, tá o tempozinho bom aqui em Florida. O que acontece daqui a pouco? Cai o vento sul, o pessoal sai correndo do mar às vezes, né? Às vezes eu tenho uma amiga que esses dias estava no stand-up lá, passeando, daqui a pouco deu uma guinada no tempo. Uma pessoa acostumada, mas não conseguia remar mais, o salva-vida teria que tirar. E assim é a vida. A gente está indo, né? Está indo, vento tranquilo, céu bonito, dá uma reviravolta. Aqui que nós brincamos com os amigos, segura na borda do barco e olha para o timoreiro, porque esse barco não está à deriva. Esse barco tem o timoreiro chamado Jesus. O barco humanidade não está à deriva. Deus designou Jesus, que coordena tudo o que acontece aqui. Aí às vezes eu brinco com os amigos, se está chacoalhando demais e está com medo de cair, deita no fundo do barco e segura. Porque às vezes a gente precisa, balança demais. Nós temos medo. Tanto que tem uma passagem que nós vamos contar no final, que a Sandra termina, aquela de Jesus, quando os apóstolos estão no barco, que vem a tempestade e eles pedem ajuda ao Cristo. Mas voltando à linha de raciocínio da Sandra, mas para que a âncora da esperança esteja sempre nas nossas ações, que a esperança não é esperar, o verso esperançar é agir, é movimentar. Ela fala que Emmanuel no texto tempo de confiança nos fala para que a nossa âncora cresça e tenha uma terra firme, porque a âncora precisa da terra, ela não fica flutuando na água, ela precisa de uma base. Os Espíritos nos recomendam a oração, servir, trabalhar, amar, instruir e instruir aqueles que nos cercam. Temos uma meta para 2025. Aprender a orar, que muitos de nós não sabemos. Confiar no poder da oração, que nós ainda vacilamos. Mas quando nós oramos, a nossa esperança se fortalece. Servir. É difícil servir. Porque muitas vezes vai contrário àquilo que a gente quer, ao nosso interesse, a gente tem que abrir mão, o servir sempre para outro, para alguém, para uma causa, mas servir, trabalhar. Trabalho, segundo os Espíritos, é qualquer ocupação útil. Sendo útil, você está trabalhando. Trabalhando, você está alimentando a base da sua esperança para que ela se firme. Amar, verbo difícil, que tudo vai se fundir no amor, mas pelo menos a gente já sabe que às vezes o ódio, a raiva quer tomar conta da gente. O que nós vamos fazer? Não, eu posso não amar intensamente, mas eu não quero mais odiar. Nós já sabemos o que não queremos e já estamos projetando e já sabemos o caminho e como seguir nele. E por fim, que eu achei isso sempre muito importante, a instrução, nos instruirmos, quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo. Mas eu já sei, eu sou espírita há um tempão. Quando vem a diversidade, que a gente avalia o quanto a gente já incrementou isso dentro de nós, quem realmente eu sou, para onde eu quero ir. E escutando uma palestrante esses dias, sábado passado, a Tereza, ela fez uma pergunta que me fez ficar pensando a semana inteira. Não é o porquê, mas para que eu estou fazendo tudo isso?
E a doutrina espírita nos dá subsídio, instrução para que a gente saiba para que está fazendo tudo isso, esses desafios. E instruir os que nos rodeiam. Não é impor a nossa verdade, aquela chatice de querendo convencer o outro, né? É instrução de troca de ideias positivas, salutares. A instrução através das atitudes, dos gestos, simples, do cotidiano. Às vezes até uma música que a gente ouve vai instruir aquele que nos rodeia. No silêncio. Hoje nós temos as mídias sociais, que nós ainda muitas vezes nos distraímos e disseminamos desesperança. Às vezes com um cliquezinho que a gente nem ouve direito a reportagem e manda. E não vê o que aquilo pode provocar no outro. Desatentos também no que a gente procura nas redes sociais, o que chega até nós. Às vezes eu vejo uma coisa, eu chego com meu marido, ele, por que tu tá lendo essa reportagem? Fico morrendo de vergonha, eu falei mesmo. Ele, por quê? E aí a gente cai numa real, né? Parece que a gente, por frações de segundo, entra rapidinho nesse mundo, porque esse mundo ainda está muito dentro de nós. Por isso do convívio, um instruindo o outro, um alertando o outro, para que a gente selecione, penere melhor aquilo que a gente está vivendo. Tem pessoas que vão dizer assim, vive no mundo da ilusão. Está vivendo em que mundo? Se isolando do mundo. Não é se isolar do mundo. É caminhar como cristão no mundo. Viver no mundo, mas sabendo que nós não somos daqui. Sabemos que este mundo é um instrumento de crescimento. Sabendo que não somos só esse corpo, não somos só essas dificuldades. Somos espíritos, filhos de Deus. Atrapalhados momentaneamente, mas acolhidos e sempre direcionados para frente, para o alto. Ela coloca ainda um lembrete de Santo Agostinho. Ainda singramos pelos mares, mas lá já lançamos em terra a âncora da esperança. Santo Agostinho vem complementar o que Paulo de Tarso falou. Paulo falou da âncora da esperança e Santo Agostinho falou que estamos navegando nesses mares, mas já estamos fincando a nossa esperança na terra prometida, da certeza, do amor, da justiça, nas leis sábias de Deus. E ela também, o tempo corre, nós vamos pular aqui um pedacinho, um lembrete de Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece Eurípides Barçanufo, convidamos a todos que vá pesquisar quem ele foi, o que ele fez, quando encarnado aqui na Terra e o que continua fazendo para nós, em especial aqui no Brasil, como espírito ligado ao movimento espírita, ligado em especial a nós, mas um coração boníssimo, que teve o convite de Maria de Nazaré para ir para outros planetas, para outros locais, e ele falou o seguinte, que enquanto tivesse um coração amigo aqui na Terra, ele ficaria. E sabe quem é o amigo dele? Todos nós. Eu falei, tá bem, que Eurípides está aqui conosco. Assim como Bezerra de Menezes, assim como vários espíritos que passaram por aqui, que tiveram o convite de seguir, mas querem ficar conosco, para que possamos prosseguir todos juntos. Eurípides fala assim, a nau, que é o navio, a embarcação, não está abandonada. Às vezes duvidamos da presença e da justiça de Deus, mas não nos esqueçamos, Jesus está no leme. E evoca também, nessa mensagem, a nossa responsabilidade como pessoa e como grupo, no sentido de sairmos dessa ideia que está pairando no ar, de abandono, de tristeza e de que tudo vai dar certo. Eu achei bem importante essa lembrança. Em vez de nós influenciarmos positivamente o meio que estamos, como espíritas cristãos que somos, muitas vezes nós permitimos que o meio nos contamine. Tudo bem, é aprendizado, mas vamos caminhar mais despertos. Nós temos Jesus,
já esclarecido à luz da doutrina espírita, os mecanismos da vida. Então, é responsabilidade como indivíduo, como casa espírita, como família espírita, de levar essa esperança a tantos corações necessitados. E ela cita Augusto dos Anjos também, o poeta: vão os sonhos na asa da descrença, mas voltam os sonhos na asa da esperança. Às vezes vai, mas que volte. Que possamos, quando fraquejar, evocar Jesus na oração: Jesus, não estou conseguindo, alimenta a minha esperança, e ela será alimentada. E é trabalho diário e contínuo, até que um dia Emmanuel, nesse texto Tempo de Confiança do livro Caminho, Verdade e Vida, encerra assim: estamos no mar alto das nossas lições, devemos manter confiança, as lutas são inevitáveis, porque nós estamos aferindo, avaliando o nosso aprendizado, até nos dominar, até nos educar, até vencer serenamente todas as lições. Lindo, né, gente? Eu vou repetir para nós encerrarmos. Estamos no mar alto das nossas lições, precisamos manter confiança. As lutas são inevitáveis, aferindo o nosso aprendizado, até nos dominar, até nos educar, até que possamos vencer serenamente todas as lições. Não é vencer o outro, não é vencer o mundo, é as nossas próprias imperfeições. E daí ela termina com Jesus, eu acho que é em Mateus ou Marcos, aquele famoso que muitos de nós conhecemos, que eles estão pescando no mar da Galileia, dizem que Jesus estava dormindo, duvido que Jesus esteja dormindo, ele só estava fazendo de conta para ver como é que o pessoal agia, e de repente vem a maior tempestade. Embora o mar da Galileia, o lago da Galileia, mas ele é bem grande e também dá tempestade, e o negócio vem, e o vento sopra e balança, e Jesus dormindo, até que os apóstolos têm a ousadia de fazer a seguinte pergunta para Jesus: você não viu o que está acontecendo? Você é porventura que a gente pereça, que a gente morra? E a gente não costuma fazer essa pergunta para Jesus, lá no fundinho, meio escondidinho: ô Jesus, tu não está vendo? Está querendo que eu erre? Está querendo sacanear? Às vezes a gente faz isso, né? Faz. Foi o que os apóstolos fizeram. Você não está vendo? Não vai fazer nada? Vai ficar dormindo? Aí Jesus levanta e fala: acerena-te, acalma, e some tudo. Pensa o susto dos apóstolos. Nossa, ele tem o poder de acerenar as tempestades. E Jesus olha para eles e pergunta assim: por que tendes medo? O medo ainda faz parte da estrutura psicológica do estágio evolutivo que nós estamos. Temos que aceitar, mas vamos entregar este medo a Jesus. Ele acalma as tempestades, ele está no leme do barco, e pedir: Jesus, eu estou com medo, Jesus, eu não sei o que fazer, Jesus, o mundo me assusta, Jesus, eu me assusto comigo mesmo, me ajuda. E ele ajuda, não como nós queremos, mas ajudando nas nossas necessidades essenciais. Busquemos a oração, a instrução, o trabalho e o serviço. Essa casa espírita é a oportunidade de tudo isso, nos fortalecendo, nos orientando, nos dando trabalho, nos ajudando a servir, nos ensinando a orar, fortalecendo as nossas instruções, compartilhando com os outros, para que a gente possa continuar a fazer isso na nossa casa, no trânsito, na nossa família, que se expande além das quatro paredes da nossa casa. Que possamos encontrar aqui o refúgio, o consolo, o esclarecimento, o fortalecimento da nossa esperança para as nossas dificuldades. Desejamos a todos uma boa virada de ano, né? Um 2025 cheio de esperança. Não esperemos somente céu azul, sol, mas tenhamos sempre a certeza que o vento
a tempestade, o frio são instrumentos preciosos para o nosso crescimento, assim como é para a natureza, e que acima das nuvens sempre tem o sol maior, que é Jesus. Muito obrigada. Obrigado.